Boa noite a todos, vamos iniciar a live. Daqui a pouco eu vou chamar o Eduardo da Confederação Monárquica. Ele vai entrar, vai participar da live comigo. Boa noite a todos que estão chegando. Daqui a pouco a Confederação vai entrar ao vivo comigo, o Eduardo da Confederação, e nós vamos falar de um assunto muito importante. Vou fixar aqui o comentário. Isso. Então, o Eduardo da Confederação vai entrar daqui a pouco. E quando ele entrar, nós iniciamos a live. Então, boa noite para quem já entrou. Hoje eu vou entrevistar o Eduardo da Confederação e nós vamos falar de alguns assuntos referente a esse tema que nós estabelecemos para essa live de hoje. Boa noite, César. Tudo bem contigo? Daqui a pouco o Eduardo vai entrar na live comigo. Boa noite, Web Rádio. Vamos só esperar o Eduardo aí. Já vou chamar ele agora. Vamos só aguardar o meu amigo aí que já vai entrar. Então o Eduardo, ele faz parte da Confederação Monárquica e a pedido do Rodrigo Brasileiro, eu vou estar entrevistando ele. Só tem que esperar aguardar ele um pouco. Ele vai chegar daqui a pouco e nós vamos iniciar a live. Então hoje eu estabeleci alguns conteúdos que nós vamos discutir hoje na live, né? Que hoje nós vamos falar sobre os negros no movimento monárquico. Nós vamos falar sobre isso, tá? Um assunto até que parece um pouco polêmico, mas nós precisamos falar sobre isso, né? Porque inclusive teve pessoas dentro do movimento monárquico, negros dentro do movimento monárquico já foram vítimas de racismo. Então, nós precisamos falar sobre isso. Então, só esperar o Eduardo chegar, ele vai chegar daqui a pouco, daí a gente inicia a live. Enquanto ele já vai chegando daqui a pouco. Mas então, pessoal, já podem daqui a pouco assim já mandando as perguntas, tá? Que depois o Eduardo vai responder. Ele só vai levar uns minutos aí para entrar na live, daqui a pouco ele já está entrando. Então, enquanto o Eduardo daqui a pouco vai entrando, eu já vou respondendo as perguntas. Você não acha que a democracia é um erro estatístico? Não, né? Porque a democracia, na verdade, ela é a escolha do povo. A escolha do povo, né, é o direito que o povo tem, né, de mostrar sua voz, né? Porque, assim, uma coisa que eu acredito que a democracia, ela funciona muito melhor na monarquia. Na nossa república, por exemplo, na república presidencialista, aqui no Brasil ela não funciona. Não funciona. A gente já teve plebiscito ignorado. A gente, inclusive, a gente viu o plebiscito de 93, né, sendo manipulado. Né? Então,
a gente vive uma falsa democracia, para falar a verdade. Então, não há democracia na República Brasileira. Mas, enfim, podem já mandando as perguntas, pessoal. Daqui a pouco o Eduardo vai chegar. Só ele vai... Vou ter que esperar uns minutos aí até ele chegar. Enquanto ele vai chegando, daqui a pouco. Mas é isso aí, pessoal. Podem mandando as perguntas que daqui a pouco o Eduardo já vai chegando. Daí eu vou respondendo. Só tem que esperar um pouco, que inclusive ele está ligando o computador ainda. O Eduardo ele vai entrar com a página da Confederação. Eu tenho que esperar aqui um pouco. Mas é isso aí, boa noite para quem entrou. Boa noite, Danilo. Mas é isso aí, pessoal. Se tem alguma pergunta referente ao tema ou qualquer outro tema, enquanto o Eduardo ainda não chega, podem mandar. Tá, eu vou respondendo aqui, enquanto eu espero o Eduardo chegar. Que ele vai entrar com a página da Confederação. Boa noite, Ítalo. Boa noite para quem entrou. Eu só estou esperando o meu convidado chegar. Então, boa noite para quem está entrando aí na live. O tema aí já está fixado, só estou esperando o meu convidado aí chegar, que ele vai chegar daqui uns minutos. E, se quiserem, já podem mandando as perguntas. E boa noite, Rodrigo. Tá? Ainda o Eduardo ainda está demorando para entrar, meu. Ele disse que vai entrar daqui a pouco. Tô esperando ele, né? Mas é isso aí. Ele vai entrar com a página da Confederação e... Qual a marca do seu gel de cabelo? Meu, pera aí que eu vou pegar aqui pra ti, meu. Só um minuto. Ô, Rodrigo, eu já tinha te mostrado, mas essa aqui, ó. Vinileide. Gel. Cola aloe vera, número 5. É esse aqui que eu uso, meu. Eu só usei um pouquinho, meu cabelo já tá assim, meu. Mas grava aí, meu. Grava aí, depois que tu quiser eu passo no WhatsApp pra ti. Ô, Rodrigo, já fala aí, meu. Cadê o Eduardo, meu? Cadê o Eduardo que não entra na live, meu? Ser é melhor, Thiago. É isso aí, meu. É isso aí. Pro meu cabelo, assim, é bom. Mas, inclusive, pra pessoas... Isso aqui é bom pra pessoas que são calvos, tá ligado? Tem uma pessoa aí na live que é calvo, que eu não vou dizer o nome, né? Mas é isso aí. Tá certo, meu. Tô só esperando aí o Eduardo, porque ele tá demorando, tá se amarrando, né? Ele tá passando a maquiagem, ele tem que estar cheirosinho, né? Pra participar da live, né? Mas é isso aí. Enquanto ele não vai entrando, né? Eu tô esperando esse guri, o tempo vai passando, né? Meu... Ah, não. Ô, Rodrigo, eu não vou ler teus comentários aqui na live, cara. Eu tô cheio de cabelo. Ai, meu, pelo amor de Deus, meu. Ele vai entrando, já tá entrando aí na live. E aí, ô Eduardo? Opa, boa noite, meu amigo Thiago, boa noite. Boa noite, mas achei que tu ia me deixar fazendo a live sozinho, né, meu? Nada, que isso. O problema mesmo foi aqui o meu PC que tá parecendo até fusquinho antigo para pegar, que você tem que mexer nas válvulas para ele poder dar aquele aquecimento para depois da partida. Meu, eu tava aqui interagindo com o pessoal e pra variar, né, o Rodrigo entra nas lives, ele entra nas lives, fica fazendo as brincadeiras dele, a gente fica interagindo, mas é isso aí. Não, mas ele é um grande amigo meu, eu gosto muito dele, né, então tá certo. Tá certo. É isso aí.
Como, como é que tu tá, Eduardo? Beleza? Tudo Olha, bem está contigo, tudo meu? bem comigo, graças a Deus. Uma boa noite para você, boa noite a todos os presentes, boa noite, pessoal da Web Rádio Imperial, ao Rodrigo que está presente e a todos os demais que eu não consegui ler ainda o nome. Então eu gosto de estender a todos a paz de Cristo para todos. É isso aí, Eduardo. Meu, quero já te agradecer por ter aceitado o meu convite, tá, meu? Porque a ideia de fazer live contigo foi do Rodrigo, né? Ele sugeriu para Sim, que eu te sim. convidasse para fazer live contigo e eu, na hora, já aceitei, né? Porque é a primeira vez que estou fazendo live contigo, mas, cara, é muito legal. Muito legal, assim, eu gosto bastante de fazer live, então vamos lá. A gente já perdeu tempo já, foi 10 minutos já de Sim, lá, sim, é que eu fiquei verdade. aqui, né? Perdendo tempo. Mas é isso aí, vamos lá então, vamos começar. Pessoal, vamos mandando coraçõezinhos aí, porque isso ajuda também a divulgar a live, beleza, meu? Vamos me ajudando aí, ajudando o Eduardo, Com certeza beleza? aí. É isso aí. Tranquilo, meu. Bom, eu sou gaúcho, né? Eu tinha que estar com meu chimarrão aqui, mas não deu tempo de comprar Pois erva, é, então vou tomar meu café aqui. Pois é, eu também ia colocar aqui do meu lado um chimarrão tereré, né? Que eu já fui para aí, gostei muito da cultura de vocês. E assim, quando eu converso com alguns, já sabe que eu vou puxar um pouquinho do sotaque de vocês, né? Daqui a pouco aparece um bar, um guri, um tia. Já viu um carioca fazer isso? Do nada eu faço. Tranquilo, meu. Meu, aí vocês tomam chimarrão aí no Rio de Janeiro? Não, comumente você não encontra nenhum carioca tomando. Há exceções daqueles que Nossa. participam, né, do CTG ou já foram ao sul e gostaram de tomar o chimarrão ou tereré. Mas tereré comumente é a partir de Santa Catarina e Paraná. Já o pessoal do Rio Grande do Sul Hum. não gosta de tereré, certo? Eu gosto, eu amo tererê, cara. Amo. A gente fala tererê aqui, né? Ah, você é bem Eu amo fechado. isso, cara. Vai tomar assim com suco de limão. Cara, eu acho Opa! muito bom. Eu Mas gostei de enfim. tomar com Mas, Sprite. cara, tá certo, meu. Meu, e uma coisa que a gente não pode negar: o churrasco é o melhor daqui, velho. O churrasco do Rio Grande do Sul é o melhor que Bom, existe, velho. não vamos entrar nesse mérito aí que dos cariocas dá um problema, né? Aqui os cariocas gostam mesmo de churrasco, mesmo feito daquele cortado, mesmo sendo picanha, carne de segunda, tá fazendo, botando na brasa e fazendo. Esse é o bom também, é o churrasco não tão bom quanto o de vocês aí, que eu posso dizer uma coisa que eu gostei muito, comer churrasco na vala. Tá certo, meu. Nós, gaúchos aqui, a gente tem o costume, né? A tradição, a gente gosta de assar as carnes assim ao ar livre. Ao ar livre, tomando chimarrão, tomando uma coisa gelada também. É muito legal isso. Sim, Né, sim. eu amo o meu estado, né? Eu amo o meu estado, amo minha tradição, mas enfim. E aí, meu, bora aí para as perguntas? Vamos lá. Claro. Então, Eduardo, tu que faz parte aí de uma das páginas mais conhecidas, assim, uma das organizações mais conhecidas dentro do movimento monárquico, eu admiro bastante assim o trabalho da Confederação, apesar de eu ser um dos editores, né? Convidado pelo Rodrigo, eu gosto bastante assim do trabalho que a Confederação faz. Então, mas eu queria saber assim de ti, meu, qual a tua atuação assim, dentro do movimento monárquico, no modo geral? Não só falando No, da Confembras, mas tudo que tu faz. sim, sim, vamos lá. No modo geral, eu sou um mero ativista, tá? Colocando no âmbito da Confembras, já parto já para editor e apresentador. O segundo, né? Primeiro vem o Rodrigo, depois vem a minha pessoa, né? Além da confederação, também faço parte também do grupo de comunicação do Movimento Brasil Monarquista. Ou seja, o grupo que já faz aquela parte de manobras, né, para ajudar o Rafael no que colocar, no que posicionar, entendeu? Inclusive, eu ajudei ele nessa última vez aí, que teve da fala dele na CNN, né? Eu estava a caminho da casa da minha mãe em Teresópolis, né, que é região serrana do Rio de Janeiro, a cidade próxima a Petrópolis. E daí eu recebi a mensagem, né, da jornalista da CNN, entrando em contato e tal, e eu conversei com ele, olha, o que você acha de escrever uma nota? Ele falou assim, Edu, você escreve aí de acordo com o que você achar. Eu falei assim, olha, eu tenho que ter o acordo seu. Tendo a prova seu, eu vou e faço. Aí ele perguntou assim, não, tudo bem. Escreve aí que eu tô bêbado. Eu falei, não, tu não tá bêbado. Tu só tá uma pessoa no momento de êxtase por causa da bebida. Mas se você estiver em modo assim um pouco alegre,
Poxa, que eu vou te ajudar. Fui lá, escrevi, elaborei, mandei para ele, mandei para o movimento todo, e ali o pessoal da comunicação leu, gostou da nota e na íntegra foi emitido para a CNN. Né? Logo em seguida começou já a aparecer no jornal e tal, foi lido também a matéria na televisão. Isso aí foi de muita importância para mim, até porque, para que muitos já sabem aqui, né? Não sei se você sabe, Thiago, é uma área que eu amo, né? O jornalismo, né? A minha área que eu estava me graduando, parei por condições financeiras, mas é por causa disso que eu faço essa parte de apresentação por amor à profissão. Ah, Eduardo, olha só, meu. Cara, eu te admiro, assim, pelo teu esforço, assim, pelo teu trabalho. E que bom, meu. Que bom que tu gosta dessa área de jornalismo. Eu vou falar, não é que eu não goste, mas não é minha área. Sabe o que que eu gosto mesmo, meu? Militarismo. Eu sou apaixonado pela área militar, meu. Eu quero terminar minha faculdade. Ex-militar. Eu quero terminar. Sim, eu também, eu servi no ano obrigatório, mano. Eu fui soldado recruta, né? Mano, eu me apaixonei pelo militarismo. Eu quero terminar minha faculdade, ser oficial do exército, entrar na escola de formação lá em Salvador. Tu já ouviu falar dela, né? Sim, Da sim. SpaceX. Esse Eu tenho sim. um sonho de entrar. Eu tenho um sonho de entrar nessa escola aí, meu. Ah, tá louco. Mas é isso aí. Que legal, meu. Que legal, assim, conhecer mais do trabalho da Confederação, porque ela faz um trabalho excelente. E só para queria falar que muitas pessoas se manifestaram, né? Uns foram até, ficaram decepcionadas, uns até gostaram, outros entenderam o Sim, porquê sim. que eu mudei o nome da minha página, né? Que minha página antes se chamava Brasil Monarquista, e eu mudei para Gaúchos Monarquistas. Meu, eu já tinha explicado, eu já tinha feito inclusive a nota, tudo mais. O que que acontece? Eu pretendo voltar com o nome Brasil Monarquista, mas não agora. Tá? Esse grupo que eu criei de ativistas aqui no Rio Grande do Sul, chamado Gaúchos Monarquistas, foi porque eu, inclusive, não fazia parte de nenhum movimento de ativistas. Eu era só ativista nas redes sociais. Sim, Então eu sim. precisava ser ativista também nas ruas. Por isso que eu criei esse grupo de pessoas, né? Eu já tenho esse grupo, e então por isso que eu precisei, por enquanto, mudar o nome. Mas eu pretendo voltar com o nome Brasil Monarquista. Mas é isso aí. Já tem uma pergunta Muito bom. aqui na live que tem uma pergunta aqui na live que não é de acordo com o que a gente está discutindo hoje, mas vou responder aqui ligeirinho para não tomar muito tempo. Sim, sim, claro. Vocês acham que o movimento monarquista está vinculado ao bolsonarismo? Bom, meu, o que eu respondo? O seguinte, a maioria dos monarquistas são eleitores do Bolsonaro, inclusive eu votei no presidente Bolsonaro, tá? Mas também tem monarquistas que são de esquerda, tá? Eu tenho um canal no YouTube, no vídeo que eu vou postar amanhã, eu vou falar sobre eles, os monarquistas de esquerda, tá? Que são os monarquistas da social-democracia, tá? Então, o que acontece? Ser monarquista não significa ser de direita ou ser conservador, tá? Então, o que acontece é que a maioria dos monarquistas são eleitores do Bolsonaro, mas não significa que todos os monarquistas são eleitores ou que o movimento monárquico é bolsonarista. Não, nós temos que saber separar as duas coisas, tá? Então, mas enfim, a pergunta foi boa, então já vou começar fazendo. Eduardo, Sim. falando assim um pouco da história do Brasil, tinha negros na época que, apesar de serem abolicionistas, eram adeptos às ideias republicanas. Agora, tu sabe me dizer quais os negros naquela época que, além de serem abolicionistas, eram totalmente a favor do Império? Bom, totalmente a favor do Império, temos sim o André Rebouças, no caso, irmãos Rebouças, né? Era um dos irmãos que ajudaram muito nessa questão. O André Rebouças, no caso, ele pegou e aconselhou a princesa Isabel, né, a ir, né, e ele foi junto também para o exílio. A gente vem também ver a Guarda Negra também, que teve uma grande participação. Também a igreja São Benedito dos Homens Pretos, né, que é uma igreja católica aqui no Rio de Janeiro, que teve uma participação assídua nesta questão e que, inclusive, dali que surgiu, né, época, né, na época surgiu uma questão bem legal, o movimento negro do Brasil. Então, quando a gente fala em questão de movimento negro hoje no Brasil, tá, inclusive ocorreu, né, umas horas atrás, na página da Confederação, um rapaz chegou e falou assim: agora estou vendo que o movimento monarquista está cedendo para um movimento de esquerda.
Não, não é um movimento de esquerda. Sim. O que estamos falando são fatos que precisamos falar da sociedade, entendeu? É assim, é um fato social ligado à esquerda e à direita? Não, é um fato social que é ligado a todos. Então temos aqui hoje um negro que defende a monarquia, que ao passar do tempo a República pegou, sujou a imagem, Uhum. usurpou a imagem de libertação dos escravos, mas dando ali uma mínima ali assim, não, quem decidiu liberar foi a princesa Isabel com a imposição da Inglaterra. Mentira, nunca ocorreu isso. A família imperial sempre foi abolicionista desde a da primeira regência, do primeiro reinado. Então, quer dizer, veio a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, e entre outras, né, que daí foi chegando até a liberação total, né, com a Lei Áurea. A família imperial, por sua vez, tinha os escravos, que não eram mais escravos, que trabalhavam para casa e recebiam seus próprios salários. Então, quer dizer, você vê que realmente a família imperial brasileira estava empenhada a retirar isso. Para ter um grande exemplo disso aí também, é a princesa Isabel que ajudava, né? Aqui no Rio de Janeiro, existia um quilombo chamado Leblon, que hoje é um bairro nobre da Zona Sul, né? Ela ajudava financeiramente e também pegava os seus filhos na época e faziam-os que eles fizessem o jornal falando sobre a libertação dos escravos, ou seja, o abolicionista. Tínhamos na época também o José do Patrocínio, que era republicano e amigo de Princesa Isabel, que ficou feliz em saber da libertação dos escravos, chorou, implorou aos pés dela e falando sobre a importância da libertação dos escravos. Lembrando que Dom Pedro II não deveria e não podia fazer a liberação, até porque ele era chefe de Estado. Quem deveria fazer esse papel era o chefe de governo, que na época o primeiro-ministro não queria fazer, porque ele era, na verdade, né, uma pessoa ligada aos fazendeiros. Então, qual era o interesse dos fazendeiros? Libertar os escravos? Não. Então, o que eles faziam? Prendiam os escravos como seus bens para não ter que fazer, né, a reforma agrária, libertando os escravos, liberando o dinheiro e fazendo eles trabalhar e ter sua própria vida, sua vida financeira. Então, quer dizer, então com isso a imagem do positivismo da época, né, a igreja positivista foi fazendo toda essa questão de libertação da imagem dos escravos, né, e desanexando a família imperial. Então, o que a gente vê hoje, essa desconstrução, ela vem sendo feita desde 1888, chegando em 89 a período do golpe. Depois do golpe, o período que ficamos 100 anos sem falar sobre a família imperial, e hoje temos aí essa questão de um déficit muito grande de desconhecimento histórico brasileiro. Interessante, meu. Agora sim, vamos entrar no assunto aqui, a Guarda Negra, meu. O que foi a Guarda Negra? Para que ela surgiu? Qual foi o objetivo assim de terem criado essa Guarda Negra? A Guarda Negra, ela foi feita para ajudar e defender a imagem da princesa Isabel. Vamos lembrar o seguinte, na época, né, ter mulher na frente de algo não era bem visto, tá? Os próprios fazendeiros não gostavam de ver isso. Então, quer dizer, para eles ter uma mulher não era legal. Então, até mesmo na época também, ter mulher ligado a movimentos, né, dentro de assembleias, constituintes e tudo mais, não era bem visto. Mas ao passar do tempo, né, quando Dom Pedro saía para fazer representações na Europa, quem ficava como regente aqui no Brasil era a princesa Isabel. Então, quer dizer, com isso ela tinha que ter tinha que ter uma proteção. Então, essa proteção veio, né, da Guarda Negra, sendo a favor para ajudar, né, a imagem dela. Então, daí que surgiu a Guarda Negra, para ter essa imagem também dizendo o seguinte, olha, somos negros, mas não estamos contra a princesa Isabel, e sim a favor. Portanto, que depois, né, quando houve a libertação também, José do Patrocínio escreveu, dando título à princesa Isabel de
A Redentora, quando ele lançou no jornal dele. Isso é muito interessante, né, meu? A gente aprender sobre esses dados para combater a falsa história de que a Princesa Isabel ela só assinou por pressão de outros países, né? Mas, enfim. Agora, falando assim sobre tu, Eduardo, tu que já... Tu tá no movimento bem mais tempo do que eu, provavelmente, né? Mas, enfim. Tu já sofreu racismo por parte dos antimonarquistas por ser monarquista? Bom, assim, racismo não, mas umas brincadeiras que, de certa forma, pega mal, soa mal, mas como eu sou um tipo de pessoa irreverente e não sou politicamente correto, então relevo muito na brincadeira, né? Inclusive, dentro de família, trabalho, nunca vi um monarquista, ainda mais sendo negro, isso no trabalho eu escuto direto, na rua, então assim... é, é por causa simplesmente da falta de conhecimento histórico, né? Eu converso isso muito em casa. Quando eu apresentei a bandeira para minha esposa, a minha sogra viu, meu sogro viu, eu expliquei e tal. Meu sogro até brinca, quer pegar, quer voltar ao período da escravidão? Não sei o que. Assim, não, mano, não tem mais a volta do período da escravidão, até porque é uma lei pétrea na Constituição brasileira. E assim, hoje, além de ser uma lei pétrea, também é proibido a escravidão, né, através das cartas dos direitos humanos. Bem dizer assim, é uma ordem involuntária. Eu entendo o seguinte, não é necessário expressar por lei que tem que ser obrigado a não ter mais escravidão. Eu entendo o seguinte, tem que ser uma coisa involuntária. Se você não quer um mal para você, não tem que ser feito para os outros, né? Então, é isso que eu levo na minha mente falando sobre essa questão dessas brincadeiras, até explico também, entendeu? Que legal, meu. Bom tu falar sobre isso, porque... Não, por que que eu fiz essa pergunta assim, meu? Por que que acontece? Tu ficou sabendo daquele caso do chanceler do ciclo monárquico lá de Salvador, porque ele foi vítima de racismo, meu. E eu achei aquilo um absurdo. Eu fiquei indignado quando eu vi aquilo, meu. Sim, Pô, um eu cara que fiquei tá sabendo. trabalhando em favor do país dele, um cara que tá trabalhando, se dedicando pelo país dele, divulgando a causa monárquica para todos, e ele vem ser vítima de racismo junto por aquelas pessoas que dizem lutar contra o racismo. Então, Exatamente. a gente vê que isso é um problema muito sério, né, meu? Nos dias de hoje, assim, a gente vê ainda essa divisão, porque essa divisão entre negros e brancos, isso quem faz é a República, né? Ela divide a população. Mas, Exatamente. enfim, outra coisa, falando assim, tanto dentro do movimento monárquico ou não, Eduardo, tu é a favor de cotas raciais? Bom, não sou a favor. Por que eu não sou a favor? Aqui no Rio de Janeiro, eu não sei aí quanto tem de parcela de negros, né, aí no seu estado. Mas aqui no Rio de Janeiro, né, temos muitos negros, muitos pardos, índios e até brancos. Eu entendo o seguinte: quer fazer cota? Faça cota por questões financeiras. Porque existem também brancos de olhos azuis que vivem dentro das comunidades que não possuem dinheiro para pagar, para custear a sua faculdade, sendo ela pública ou particular. Entendeu? Então, assim, não vejo, de certa forma, bem legal isso aí. Entendeu? Portanto, que temos aí também negros que possuem aquisições boas, que participam de cotas. E aí? Entendeu? Então, por questões dívidas históricas, inexistente ao meu entendimento. Porque já se é para ser pago, já foi pago há muito tempo com a libertação dos escravos. Mas a República não quis que ocorresse essa questão. Gostaria de que a República gosta de ter ainda analfabetos dentro do nosso país, inclusive os funcionais, que leem, mas não conseguem entender o que leem. Interessante essa tua colocação, meu, porque eu, por exemplo, eu não sou negro, mas também não sou branco, eu sou pardo. A luz do abajur tá refletida em mim, parece que eu sou branco, né? Mas eu sou pardo. Sim, exatamente. Eu sou pardo, meu, e as cotas também entram para pessoas pardas, por exemplo, que nem eu. Sim, sim. Aqui nas universidades do Rio Grande do Sul eu poderia conseguir cota, se eu quisesse, só que eu não posso ser hipócrita, eu sou contra cotas raciais, eu sou contra, entendeu? Cotas é só para pessoas que não têm condições de pagar, que nem, por exemplo, eu, por enquanto, eu estou desempregado,
eu estou desempregado, eu quero terminar a minha faculdade, entendeu? Mas, enfim, cotas é para pessoas que não têm condições, não por cor de pele, porque isso já é racismo, isso já Sim, está sim. demonstrando que de alguma forma aquela pessoa não tem condições. Ou seja, Exatamente. brancos e negros têm condição, têm capacidade de fazer um vestibular tanto quanto qualquer outra pessoa, né? Então, mas enfim, agora falando assim, Eduardo, trazendo para a história do Brasil, tu como monarquista, tu acredita que o Brasil possui uma dívida histórica com os negros? Não, não tem. Principalmente na questão da libertação, né? Como informei anteriormente. Os negros já foram libertos, tá? Os negros já foram libertos, porém, quem tem essa dívida, na verdade, é a própria República, tá? Porque eles sim, né, os próprios Sim. fazendeiros da época, né, que queriam que os escravos continuassem ali sendo escravos. Eu assisti um vídeo, tá? Depois eu vou colocar de novo no meu stories, quem quiser depois verificar, é só abrir depois aí Eduardo com W, né? Às vezes ser o EW008, que eu vou botar lá no meu stories, de um escravo, né? Que nasceu em 1800, né? 1865, 66, não lembro exatamente, e morreu em 1989, ou seja, cerca de 120 anos. Memória lúcida. Ele fala assim, normal, sobre a história, como foi, como aconteceu, onde ele estava. E ele conta assim, como a princesa Isabel fez toda essa questão. Então, se quem quiser depois verificar, pode ver esse vídeo, que é muito legal. Mas voltando sobre essa questão dessa dívida histórica aí, eu não vejo, não entendo e nem quero falar que exista isso. Entendeu? Não existe e nunca vai existir. O país, na sua época do Império, já fez o que tinha que fazer. Pela simples frase da princesa Isabel: se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu perderia. Então daí você já vê que a família imperial já queria há muito tempo ter feito a libertação dos escravos, mas por pressão interna dos próprios que estavam cercando, rodeando-os, faziam que eles não pudessem libertar os escravos. Exatamente, meu. Porque, falando assim sobre dívida histórica, eu também não acredito nisso. Eu não acredito, porque por parte da família imperial, eles sempre foram abolicionistas, sempre, né? Então, eu digo assim, que a única dívida histórica é que a República tem dívida com a população, apesar de muitos não se darem conta. Eu digo assim, dessa forma. Agora, com os negros específico, não. Né? Mas, Exatamente. enfim. Agora, Eduardo, me fala uma coisa. O que falam pra ti quando tu diz que é monarquista? Olha, tem muita gente que fica surpresa. Chega assim, nossa, você é monarquista? Por que se defende a monarquia? Como é monarquia que você defende? E se por acaso acontecer de voltar à escravidão? São essas perguntas simples que vêm, né? Ou então, olha a guilhotina, hein? Eu falo, cuidado, que a guilhotina matou mais gente, mas não foi toda a família imperial, não. Ela matou as pessoas que eram, né? Estavam contra os próprios que botaram a guilhotina. E assim, muitas pessoas, né, me perguntam como é, o porquê, quem é a família certa, até falam das ramificações. Existem algumas pessoas que falam que são descendentes, mas quem é os verdadeiros? Eu explico, olha, a família é Orleans e Bragança. Olha, essa família surgiu através, né, há muito tempo, tem a princesa Isabel, e daí vem os filhos, aí vem falando sobre a abdicação de alguns tronos, né, eu explico cada parte, eu explico sobre, no caso, a família Orleans e Bragança, a divisão de ramos, né, Petrópolis e Vassouras, que a atual é Vassouras, né, que por legitimidade, que não houve abdicação no passado, eles têm essa questão toda de ter a restauração do trono. E ainda me pergunta, por que você quer tanto a monarquia? Daí eu entro na questão histórica do país e também eu entro na questão de comparação de IDH, de dados de outros países, explicando, olha, de 11 monarquias, né, 11 países, melhores países para viver no mundo, 9 são monarquistas.
E eu explico, cada um pega o Canadá, pega a Inglaterra, entendeu? Vou explicando sobre o Japão, que é bem conhecido, o caso da troca, né, de imperadores, que foi Naruhito, né, o filho que foi sucessor, né? E também falo também de alguns países do Oriente Médio que, por sua vez, perdeu o trono, né? Que é o exemplo do Irã, entendeu? Eu explico sobre a Espanha também. Então, quer dizer, é bem legal pegar esses dados e mostrar como funciona a monarquia parlamentarista no mundo. Então, eu explico sobre isso. Inclusive a nossa também, com a nossa Constituição. Interessante, Eduardo, porque assim, a minha pergunta foi referente ao seguinte, por exemplo, quando tu diz que é monarquista, acontece, por exemplo, a mesma coisa que acontece com o Danilo da página Monarquia Brasil, porque ele disse o seguinte, ó, quando ele diz que é monarquista, as pessoas dizem, tá, mas tu é negro, como é que tu pode defender a monarquia se tu é negro? Entendeu? Já aconteceu contigo? Já aconteceu, já. Já aconteceu. Isso uma vez até se tornou uma conversa dentro do trabalho, mas eu sempre explico para todo mundo. Gente, Sim. Questões históricas eu posso até explicar, mas não vamos entrar em questões sociais, porque estamos dentro de um ambiente corporativo e isso não compete aqui dentro. Até porque pode soar mal para quem não está entendendo o rumo da conversa. Então, quando a gente sai da empresa, vamos conversar, bater um papo, eu explico e tal. E muitas pessoas falam assim, pô, que legal, vamos conversar sim. E assim, a gente conversa normalmente, entendeu? Eu explico para cada um e as pessoas gostam de entender, entendeu? Inclusive tem um amigo lá que ele sempre me pergunta sobre a monarquia. Eduardo, como é defender a monarquia? Eu explico para ele, olha, é bem legal. Vamos lá, senta aí. E vou explicando para ele de ponta a ponta. Às vezes não tem ninguém em atendimento, eu chamo ele, olha, senta aí. Olha, é assim, assim, assado e tal. Ele, pô, que legal, vou pesquisar. Inclusive, né, ele já andou pesquisando com o Fembras, entendeu? Ele pegou, ele já andou olhando e falou assim, pô, eu vi sua página, gostei pra caramba tal. Vi sua entrevista, que eu já fiz entrevista com Dom Bertrand e Dom Antônio, ele falou que gostou muito. Ele também já viu algumas entrevistas que eu já fiz com Dom Gabriel, né, de Orleans e Bragança, que não é da linha sucessória, mas é um dos advogados da casa, né, do caso do Palácio da Princesa Isabel, aqui do Rio de Janeiro, que é o Palácio da Guanabara, que hoje é a chefe, que é a mansão, né, que pertence ao Palácio da Guanabara, que é o chefe de governo do estado do Rio de Janeiro. Interessante, meu, falar sobre tudo isso, né? Porque sempre quando, por exemplo, eu digo que sou monarquista para as pessoas, elas ficam espantadas, né? Por exemplo, a grande maioria diz, mas tu quer ter um rei que vai mandar e desmandar e fazer o que quer? Essa é a reação das pessoas, essa é o que a maioria das pessoas dizem, né? E deixa eu ver aqui, entrou Ave Império aqui na live. A primeira vez que entra Ave Império numa live minha. Muito bem-vindo aí, acho que é o Rafael que tá aí, né? Acho que é o Rafael, se eu não me engano. É que tem várias pessoas que trabalham na Ave Império, né? Eu acho que é o Rafael que tá aí. Se for o Rafael, eu indiquei o teu canal do YouTube no meu vídeo de amanhã, que eu vou postar amanhã. Beleza, meu? É isso aí. Francisco, Emanuel, monarquista cearenses, beleza? Tudo bem contigo, meu? É isso aí. Então, vamos continuar aqui, meu. Agora, tem uma pergunta aqui que é bem relativa, né? Muitos podem dizer que são a favor, outros contra, mas vamos ver aqui. Eduardo, tu é a favor que seja criado um grupo específico de negros apoiadores da monarquia? Sim, dando continuidade ao que foi feito no passado como a Guarda Negra. Sim, porque isso aí já deixa mais legitimado e mais representativo atualmente no nosso país. Então, acho muito legal essa criação. Embora que, como eu já disse anteriormente, já aconteceu um ataque na confederação de um próprio amigo nosso, aí um fogo amigo, né, como gostamos de falar no meio do quartel, ele pegou e veio falar, lá vem essa questão de socialmente, porque fala sobre questão de negro. Não, mas ele também é um negro, incrível que pareça. Mas a gente tem que falar sobre essas questões de negros também. Como eu falei, não é questão de direita, esquerda, nem centro. São de todos, questão social de todos. Entendeu? Então, sim, eu sou a favor. Meu, eu vou te confessar uma coisa, eu jurei que tu ia dizer que não. É sério. Eu achei que não. Mas eu vou te falar uma coisa, meu. Não é que eu seja contra, tá? Mas eu não sei se isso seria uma boa ideia, na minha opinião. Sim, Tu sim. pode, assim, tentar me convencer,
Porque assim, ó, vamos supor assim, se fosse criado um grupo chamado assim, brancos apoiadores da monarquia, não ia soar bem nos dias de hoje, porque talvez, né, ia soar como preconceituoso, alguma coisa assim, ou que Nem são contra os preconceituoso, negros. seria como um pleonasmo, né? Que para muitos, se você for botar hoje em dia, isso é um pleonasmo, porque a monarquia é só para branco. Entendeu? Eu já recebi um áudio, quando Sim, eu indiquei uma vez para ver, ela falou bem claro, a monarquia é para branco. Eu falei assim, não, negativo. Né? Foi negativo. Assista a live para você ver que não é. Sim, exatamente. Por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Se tu é a favor que seja criado um grupo específico só de negros apoiadores da monarquia. Olha, é uma questão bem relativa, né? Porque a monarquia é para todos, é para brancos, para negros, né? Para todos, Sim. enfim. Agora, vamos fazer uns comentários aqui, a gente comenta, a gente vai compartilhar em cima desses comentários, beleza? Sim, beleza. O que acontece? O Império fez muito mais pelos negros do que a República. Isso a gente já sabe, todo mundo já sabe. Exatamente. Né? Porque, inclusive, tu pode confirmar uma frase para mim, Eduardo, que é o seguinte, de um político que fazia parte do Partido Republicano, o nome dele, se não me engano, era Francisco Glicério, acho que é assim, e ele chegou a dizer o seguinte, nosso objetivo é proclamar a República e não libertar os escravos, correto? Correto. Sim. Sim. Ah, sim, beleza. Porque, assim, eu não me lembro se eu cheguei a encontrar um dado, assim, alguma fonte que indique realmente essa frase, mas eu já vi fotos, assim, desse político que falava essa frase aí, que o objetivo era fundar a República, mas não libertar os escravos, porque, de alguma forma, os republicanos, eles tinham interesse em manter a escravidão, porque isso, de alguma forma, para eles gerava economia, é mão de obra barata. Exatamente. Só que o Império, a família imperial não estava se importando muito com a política, aliás, não estava se importando com a economia, com a economia do país. Eles tinham, em primeiro lugar, eles queriam libertar os escravos, libertar. Mesmo que isso pudesse gerar alguma certa, por exemplo, inflação, eles querem libertar os escravos. O mais importante é a vida. É isso que eu acho muito interessante por parte da família imperial. Bom, o Gabriel comentou aqui, qual o nome do político mesmo? É Francisco Glicério. Francisco Glicério, o nome dele. Tá? Mas, enfim. Então a gente pode comentar em cima dessa frase, né? Porque o Império, ele fez muito mais pelos negros do que a República, do que os membros do Partido Republicano, do que as pessoas. Porque se a gente parar para pensar, se a gente vê assim... as pessoas que começaram a apoiar a República, que apoiaram o golpe de Estado republicano, boa noite, conserva monarquista, eu quero comprar uma camiseta de vocês, viu? Várias camisetas aí, a loja de vocês é sensacional. Conserva, é isso aí, boa conserva noite. monarquista tem que fazer uma imagem, né, com o André Rebouças aí, que era um dos amigos da Princesa Isabel, e inclusive ele dançou várias vezes com a Princesa Isabel, tá? Bem lembrar também essa parte aí, que era mal visto, tá? Era mal visto André Rebouças dançando com a Princesa Isabel. Inclusive, no último baile, ele dançou com a Princesa Isabel. E, no caso, o José do Patrocínio queria muito colocar isso no jornal dele. Agora lembrei disso aqui. Ah, sim, interessante, meu. Eu quero uma camiseta da dona Leopoldina, meu. Da Leopoldina, quero camiseta de Dom Pedro I, defensor perpétuo do Brasil. Ah, eu amo essa camiseta, eu vi a imagem dele. Eu quero a camiseta de José Bonifácio, que eu amo José Bonifácio, eu sou fã desse cara aí. Tá? O que ele fez, assim, pro Brasil, né? E também, assim, a gente pode comentar o seguinte, assim, existem muitos negros que apoiam a monarquia nos dias de hoje. Muitos negros. A gente tem... Ali, ó, em breve vai ter André Rebouças. Opa! É isso aí, muito obrigado aí, Conselho. Manda pra mim. É isso aí, eu também vou querer, meu. Tranquilo. Tu conhece muitos negros que são apoiadores da monarquia, Eduardo? Sim, assim... Não muitos, mas eu tenho sim, conheço, inclusive participam de grupos, tá? Tem um pessoal que, como foi já dito, o nome, né? Que eu até pedi o Rodrigo para me ajudar a separar os nomes, porque são muitas pessoas. Então acaba que ao passar do tempo a gente vai esquecendo alguns nomes. Peço até desculpas por não ter separado tanto.
né? Mas eu creio que tem uns 2 ou 3 aqui. Como de sempre aqui é minha Ferrari, tá demorando, né? Tá aqui já aberto, estou só vendo aqui os nomes que ele separou para mim. Por exemplo, o Anderson, que ele é o líder da Imperial Irmandade, né, da Igreja Católica de São Benedito dos Homens Pretos. Ele é um dos negros monarquistas. Tive poucos contatos com ele, mas é uma pessoa muito legal. Tem também, no caso, o chanceler da Bahia, o Michael Douglas, né? É um negro. Deixa eu ver aqui quem mais aqui. O Danilo, da Monarquia Brasil. Também tem o Eduardo Gonçalves, esse que vos fala. O negro Ó, tem eu, monarquista. deixa eu apagar o abajur. Ó, Viu que minha pele ficou mais, por ficou exemplo, mais escura? eu sou o negro, que eu falo que eu sou aqui, ó, tá vendo? Sou mais escuro, parceiro. Eu sou o blackout, eu sou 1h30 da madrugada. Então, se apagar as luzes, eu não apareço mais. Agora, quer ver? Ó, Pô, meu, vai... aí, ó, apareci. Pô, você tá madrugada. Acho que eu sou o quê? 5 da tarde, né? 5 da tarde. Tá certo. Tá vendo? Tá Vamos certo. lá. Também tem tem também o ator, que eu esqueci o nome dele agora, um ator que é muito legal, ele é ator cineasta também, participa também dos grupos. Agora esqueci o nome dele, foi na minha igreja também, quando houve o encontro dos monarquistas, na igreja evangélica, ele esteve presente, e ele foi lá, olha, uma pessoa também muito gente boa, ele é conhecido como PQD, né? Ele é paraquedista, participa também ele é ligado... Pois é, ele é ligado ao grupo, né, bolsonarista, né, que todos eles são paraquedistas, então todos os eventos que tem, eles vão vestidos a caráter militar, né, e é super legal. Eu até esqueci o nome dele também, mas uma hora eu lembro, e quando estivesse possível, eu peço até desculpa a eles, porque são nomes que eu não posso esquecer que são negros. E existem também outros negros, né, que estão lá na página da Confederação. Também tem outros grupos que são pessoas super legais. Bem dizer, todos nós somos negros. Que legal, meu. Agora, queria te fazer uma pergunta também, Eduardo. Tu acredita que existe... Eu queria que tu comentasse, aliás, né? Não é mais uma pergunta, mas é um comentário que eu queria que tu fizesse sobre o vitimismo dentro do movimento negro. O que tu tem a falar sobre isso? Bom, eu vejo o seguinte, desnecessário. Pelo simples fato, primeiro que já temos os nossos problemas, certo? Ok. Daí, né, aconteceu aquele problema lá nos Estados Unidos, da morte do negro lá, esqueci o nome dele agora, né, que surgiu Vidas Negras Importam, The Black Matters, né? Não sei falar inglês não, eu só falo 2 línguas, tá? Primeiro, Libras, língua brasileira de sinais. E segundo, espanhol. Então, inglês não é comigo, tá, pessoal? Mas vamos lá, essa aí que aconteceu lá com Pink Floyd, lá, o Floyd, né? É o Floyd, eu já me corrigi aqui, é o Floyd. George Floyd, é isso. Então, daí, quando ele morreu, daí surgiu esse movimento aqui no Brasil também. Vidas Negras Importam. Aqui importa há muito tempo. Entendeu? O nosso movimento negro ele foi deturpado e separado da história brasileira, né? Então, assim, hoje a gente vê um vitimismo total. Tudo é um vitimismo. Ah, não. A pessoa falou isso. Ah, não gostei. Ah, que não sei o quê. Ah, entra também a questão do politicamente correto nessa história, né? A gente vê isso aí atualmente. Ah, é porque eu não posso falar isso, porque, olha, é assim. Ó, não pode falar aquilo, porque não sei o quê. Eu brinco com meus amigos. Por exemplo, você viu aqui eu falando a questão da iluminação, se eu apagar, eu sumo. Eu brinco assim. Por exemplo, às vezes a pessoa passa perto de mim, eu falo, vem cá, não me viu, não? Eu ainda não tirei a roupa, não fechei os olhos, não fechei a boca, eu não fechei as mãos. Eu não estou no escuro, eu estou na claridade, dá para me ver ainda. Eu sou preto, mas eu estou na luz. Eu brinco assim. Então, quer dizer, tem lugares que eu não posso brincar. Porque se eu for brincar assim, eu sou visto como um racista. Ué, como é que eu vou ser visto como racista se eu estou brincando comigo, aceitando a brincadeira? Entende? Então é uma coisa muito desagradável hoje em dia, esse politicamente correto. É um vitimismo total, entendeu? Quer falar sobre a questão de história? É que eu venho falar sobre a nossa história brasileira
e deixa dos Estados Unidos. Venha conhecer a nossa história. O Dom Pedro II foi aclamado como imperador dos Estados Unidos. Tem uma estátua dele nos Estados Unidos. A gente fala sobre isso aqui no Brasil. Ah, o brasileiro quer americanizar. Ah, o brasileiro não. Eu não quero americanizar o Brasil. Eu quero o Brasil sendo mais Brasil. Eu quero o Brasil tendo o conhecimento sobre o Brasil do passado. E valorizar aquilo que foi feito no passado. Não é valorizar o que os Estados Unidos faz. Eu não levanto a bandeira dos Estados Unidos de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sou o tipo de pessoa o seguinte, eu vejo muito monarquista, eu vou desabafar essa parte aqui, eu sei que vou sair um pouco do conteúdo hoje do nosso assunto, mas que sirva de alerta. Se por acaso algum monarquista esteja assistindo a esta live ou esta gravação logo depois, por favor, se for levantar esta bandeira aqui, não levanta mais nenhuma outra lei, nem de Israel e nem dos Estados Unidos. Porque simplesmente você tem que ser patriota levantando essa bandeira aqui, não é a dos outros, não. Seja nacionalista, levante a sua bandeira e não a dos outros. Então, um desabafo que eu tenho que fazer neste momento. Valorize a sua história. Isso. Interessante o que tu falou. Agora, antes da gente encerrar, a gente já tem acho que uns 8 minutos. Vou te dar uns minutos aí agora. Manda uma mensagem para os negros dentro do movimento monárquico. O que tu diria para eles? Meus amigos, simplesmente é difícil, a luta é árdua, sim, mas a vitória é imensa. Para a gente conseguir comer o mel, temos que subir em árvore, pegar e ter ferroadas de abelhas, até se acidenta de quebrar um braço, ter fraturas, mas quando a gente pega o mel, que é a vitória, temos que ter o prazer de ter que ir na mão e comer, entendeu? E a nossa vitória vai chegar. Estamos fazendo trabalho aos poucos, disseminando a nossa história brasileira. Não é fácil. Estamos plantando tâmaras, mas não vamos colher as tâmaras. Então é um trabalho árduo, que aos poucos está conseguindo chegar no que queremos, entendeu? Interessante. Sim, eu te agradeço imensamente por ter aceitado o meu convite. Foi um prazer enorme ter feito live contigo, Eduardo. E, vou querer fazer mais live contigo, beleza, Com certeza. Tranquilo? Rodrigo, olha só, isso aí não é comigo, não. Pô, Rodrigo, você gosta... Não é comigo, não, Rodrigo, pelo amor de Deus. Eu botei no sentido literal, nem literal, foi uma coisa ali mais dando um figurativo. Mas, pô, Rodrigo... Eu gosto mesmo. Brincadeira. Eu gosto de comer. Todo mundo gosta de comer, não é verdade? Tá tranquilo, Tá certo. E assim, bom, pessoal, obrigado por todos. A gente acha que tem uns 5 minutos, mas antes de eu encerrar, pessoal, eu sempre deixo salvo as lives que eu faço aqui, tá? Eu tenho um canal no YouTube. Quem não conhece, vai lá no link que tá na minha bio, pode ir lá acessar e se inscrever no meu canal, tá? Terça, sexta e domingo tem vídeos. Eu não salvo as lives que eu faço no canal no YouTube, tá? Elas ficam salvas aqui no Instagram, mas eu não posto lives lá no canal, que nem a Confederação faz. A Confederação, ela salva as lives e posta no canal, que eles têm, né? Mas eu não faço isso, eu faço vídeos separados pro canal, tá? Então, mas é isso aí. Para quem não assistiu, né, vai ficar aí salvo, né? E o Rodrigo pediu para eu salvar, porque ele vai postar na página da Confederação, tranquilo. Mas é isso aí. E segunda-feira vou ter outra live. Eu vou fazer uma live com o coronel da Polícia Militar, que o nome dele é Coronel Vieira Neto. A gente vai falar sobre monarquia, política e conservadorismo. Show, esse foi muito bom. Inclusive, ele se eu não me engano, ele é pré-candidato a vereador. Então, hoje em dia, né, a gente tem que falar de política, né? Monarquistas na política. Exatamente. Isso é importante. Inclusive, a Confederação, ela sempre fala isso, né? Que lugar de monarquista é a política. Então, Eduardo, tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar? Só lembrando, pedindo para que todos, quando for ter tuitaço, hashtag, nos ajude. É muito importante a sua ajuda. Não deixe, porque é nossa história, entendeu?
Preciso de que todos avalie um momento ali, vai lá, joga uma hashtag. Não somente no comentário, porque comentário não vai contabilizar. Pega o conteúdo, compartilha. Isso vai ajudar muito. E é o que a gente precisa hoje em dia. É um trabalho de formiguinha. Hoje aqui a gente está fazendo um coraçãozinho. Pode perceber que temos hoje atualmente 13 views. E ao passar do tempo vai aumentando cada vez mais. Então, quanto mais ao engajamento de todos, a gente vai ter a nossa vitória mais próxima. Tá certo? Essa é a minha palavra para todos aí. Todos fiquem na paz, Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. É isso aí, meu. Sempre quando eu tento Tuitaço, eu também participo, eu ajudo lá com 200 comentários. A última vez eu ajudei com 200 aí, no Dom Pedro na nota. Eu sempre participo de Tuitaço. Sempre, sempre. Eu vejo, sempre. Então... tu sabe muito bem disso, né, Eduardo? Isso eu vejo direto. Eu falo assim, cara, que o Thiago, ele tá ali participando da Cida. Isso é muito bom. Pô, isso é legal. O problema é que quando eu na primeira Tuitaço, eu não pude participar porque minha internet ficou fora do ar. E no segundo, aí eu fui participar, acabou que minha internet acabou na rua. Eu falei, poxa vida, tudo para não acontecer mais, eu consegui participar. Intenção, né? Vale a intenção. É isso exatamente. Aí. Então, Eduardo, muito obrigado, meu. Quando tu quiser, meu, quando tu quiser me convidar, me convida aí para fazer live contigo, ou eu te convido. Com certeza. Porque... aí de negros no movimento monárquico, a ideia foi tua, e eu gostei muito, meu. Gostei muito dessa ideia aí de tu ter sugerido nesse tema. Então, cara, muito obrigado, tá? Muito obrigado por ter aceitado, e é isso aí. Pessoal, muito obrigado por ter assistido a live, já vai ser quase 1 hora aí de live. Muito obrigado, tá? Então, boa noite aí para todos. É isso aí, tamo junto. Uma boa noite, ave glória, ave império para todos. A OMB entrou agora. Muito obrigado a vocês também, viu? Um grande abraço. Meu, a live vai acabar, meu. Sinto muito. Pois é. Depois vocês assistem de novo. Guardada. Um grande abraço. Tchau, tchau.